no começo da obra, né? E aí é o produto indicado para fazer esse tipo de serviço, para começar junto com a obra. Vedacity, né? Impermeabilizante para argamassas e concreto, né? Então, naquele concreto lá que a gente viu, naquela barra, né, naquela forma, o concreto já tem que ser adicionado com o Vedacity, já para criar uma barreira impermeável para que esse concreto não absorva a água, certo? E também pode ser utilizado também, pessoal, em piso, né? O pessoal esquece muitas vezes do piso, faz o contrapiso, bota a cerâmica, e quando você vê a cerâmica em alguns pontos da casa, né, quem mora no térreo, começa a manchar, né? E ocasiona também por infiltração de capilaridade. Então essa água sobe, né, chega na parte do piso, do cimentado, absorve e passa para a cerâmica. E a cerâmica começa a manchar em alguns pontos. Então o Vedacity já seria indicado também nesse piso. Geralmente quando vai se fazer um piso, faz um concreto magro e depois faz um piso, né, faz um piso de regularização, uma massa mais seca, né, e puxa o piso. Então num concreto magro e nessa massa de regularização, nesse piso de regularização, também já se utiliza o Vedacity, para quando essa água vir com capilaridade não conseguir passar para a cerâmica, né? A água ficar ali estacionada naquela área, abaixo do piso, não passar para a cerâmica, certo? Então o Vedacity também já poderia trabalhar nessa parte. E também a gente sempre indica rebocar, né? Quando está se começando a obra, aquelas 3 primeiras fiadas, né? Assentar as 3 primeiras fiadas com o Vedacity. E rebocar na parte interna e na parte externa, também adicionando o Vedacity. Tanto na parte interna como na parte externa, até 1 metro de altura, rebocar com o Vedacity. Que a gente diz que é a parte crítica da residência, né? Aquela até 1 metro de altura é a parte crítica. É onde ocorre o fenômeno da capilaridade. Então, o interessante é trabalhar já com impermeabilizante também nessa massa. Nada impede que você quiser rebocar a casa toda com o Vedacity. A Vedacity agradece. Mas a gente sempre recomenda até 1 metro de altura, certo? Na parte interna e na parte externa da casa. Está aí o nosso produto, que é o Vedacity, né? Nós vendemos ele em quilo, né? 3,6 e 18 quilos. O consumo do Vedacity é um consumo muito baixo. 2 litros de Vedacity para cada saco de cimento, certo? Vai se supor, né? Se vai se fazer um traço de cimento, se usa um saco de cimento, 8 baldes de areia, né, e 24 litros de água. Então você coloca, para aquele saco de cimento, você coloca 2 litros de Vedacity. O Vedacity é em relação à quantidade de cimento, certo? Você vai usar um saco de cimento, 2 litros de Vedacity. Se for usar um balde de cimento, seria 1 litro de Vedacity, porque um balde equivale a metade de um saco de cimento. Então, se for utilizar traço com balde, seria 1 litro de Vedacity. Traço com um saco de cimento, 2 litros de Vedacity, certo? E aqui é um traço recomendado que a gente colocamos, né? Então, concreto para contrapiso, né? Aquele concreto magro. Então, uma lata de cimento, 5 latas de areia, 6 latas de pedra, né? Concreto, e 24 litros de água. Como a gente trabalhou aqui com lata, então seria 1 litro de Vedacity para essa lata de cimento, certo? E aqui, a argamassa impermeável, né? Uma lata de cimento, 4 latas de areia, misturar na proporção 1 kg de Vedacity para cada lata de cimento. Se for trabalhar um saco de cimento, seria 2 litros de Vedacity para cada saco de cimento. O Vedacity é um aditivo, pessoal. E o aditivo ele tem que ser misturado na água. Não se pode pegar o produto e jogar direto na massa, né? Pegar os 2 litros de Vedacity e jogar direto na massa. Não é o correto, não vai funcionar. Tem que pegar uma certa quantidade de água, pegar esses 2 litros, misturar nessa água, homogeneizar e jogar na massa. Aí ele vai funcionar corretamente, certo? E aqui o Neutrol. O Neutrol é como se fosse um parceiro do Vedacity nessa hora da construção, né? Nessa etapa da construção, que é a fundação. Aqui a gente vê uma foto aqui bem clara, certo? Então, os dois trabalham já no começo da obra. O Vedacity é para estar impermeabilizando a argamassa, né? E o Neutrol para estar protegendo. O Neutrol é uma tinta asfáltica. Ela tanto protege contra a umidade, quanto também protege contra a agressão do terreno sobre essa base, certo? Então ela vai formar uma película protetora. Quando você chegar com o aterro nessa base, né, esse barro, né, o barro ele é muito salino, tem muito sal, né, tem muito, dependendo do terreno, muitos produtos químicos, né, e vai agredir essa base. Quando você bota o Neutrol, bota essa película de Neutrol aplicada em 2 demãos, essa base vai estar protegida, né, essa agressão vai diminuir bastante porque o Neutrol vai estar protegendo. Então, costumo dizer que esses 2 produtos aí trabalham junto no começo da obra. Vedacity na massa e no concreto e o Neutrol fazendo a proteção. Voltando aqui, pessoal, o Neutrol também pode ser aplicado em caixa d'água, né? O impermeabilizante, como eu falei, ele tanto impermeabiliza como também protege contra o ataque químico. Na caixa d'água,
tem uma particularidade, né? Você tem que aguardar 5 dias depois que você aplicou o Neutrol para se colocar água nessa caixa, certo? Passou 5 dias, você pode colocar água, não vai ter o problema de sentir o cheiro nem o gosto do produto, certo? O solvente vai ter evaporado e não vai prejudicar a saúde de forma nenhuma. Calha metálica também é um produto muito utilizado para preservar a calha metálica, né? Uma calha metálica nova, você aplica 2 demãos do Neutrol, ele vai estar preservando, né? Não vai evitar que aquela calha comece a oxidar, comece a enferrujar. Então é um produto aí que trabalha em várias etapas da obra. A gente também tem 900 ml, né? Galão de 3,6 e lata com 18 litros, né? Então tá aí o Neutrol. Então aqui, ó, essa é a parte da fundação que vai sofrer a agressão do terreno. Então quando você pinta, cria essa barreira, né, entre o barro e a fundação, você está protegendo, né, contra o ataque químico e também contra a umidade. Também, em contrapartida, também vai proteger que a água não chegue, não fique umidade nesse tijolo e passe para a parte interna, né, e ocasionar aquele fenômeno também de rodapés úmidos, certo? Vai estar protegendo também contra esse tipo de situação. Verdacide e Neutrol já no começo da obra, para estar impermeabilizando e protegendo a fundação, né? Que é o coração da residência da casa, é a fundação lá embaixo, né? Então, aqui é o esqueleto, né? Então, a argamassa, como a gente falou, na parte interna e na parte externa, até 1 metro de altura, rebocar com verdacide, no baldrame, né? A viga baldrame, fazer essa proteção aqui com Neutrol, né? Quando a água pretender, né, o lençol freático começar a subir, a tendência dela é chegar na alvenaria, nessa área aqui da alvenaria, né? Chegar aqui e começar a contaminar esses tijolos e a umidade passar para o reboco. Quando você cria essa barreira, a água não consegue passar, né? Fica parada naquele nível ali, né? Não consegue passar por causa da barreira do Neutrol, certo? E aqui o Bianco, pessoal. O Bianco é um adesivo para chapiço, né? Ele não tem a finalidade de impermeabilizar. A finalidade do Bianco é dar uma aderência maior ao chapiço, né? A argamassa, cimento, areia e água, né? Então ele aumenta o desempenho, né? Quando você une Bianco com cimento, você aumenta o desempenho daquela argamassa, né? Porque o cimento e o Bianco reagem, os dois reagem juntos, né? Positivamente, e aumenta a resistência desse chapiço. O chapiço, cimento e água normal, você joga, né? Você vê que o material começa a cair, você perde muito material. Quando você adiciona o Bianco, você tem uma produtividade maior, uma aderência maior desse chapisco na superfície, né? E não serve só para chapisco, né? Serve também para rejuntamento de piso, né? Você tem um rejunte, vai fazer um rejuntamento no piso, numa fachada, você pode adicionar o Bianco nesse rejunte, vai aumentar o desempenho desse rejunte no que diz a aderência também, e em contrapartida vai impermeabilizar, deixar esse rejunte impermeável, certo? Argamassa para assentamento de cerâmica também, você pode estar misturando o Bianco nessa argamassa de assentamento de cerâmica para também ter uma fixação maior da cerâmica, né? Então é um produto aí que a gente diz que praticamente faz tudo dentro de uma obra, né? Você tem um piso velho e quer fazer um piso novo em cima de uma laje, né? Vai fazer um contrapiso em cima de uma laje, então você precisa de um proporcionador de aderência entre o piso velho e o piso novo. Então o que é que você faz? Pega cimento, areia, né, e Bianco, faz uma mistura, né, e faz uma borda, né, para unir, né, o cimento velho com o cimento novo. Então aquela parte do concreto velho com aquela massa que você vai fazer nova. Faz aquele estanhamento e depois já vem puxando a massa, né? No mesmo momento que você faz o estanhamento, chapiço, Bianco, água, Bianco, verdacide e cimento, Bianco, cimento e a água, você já vem amolentando, fazendo aquele estanhamento e já vem puxando a massa do piso. Então o Bianco vai proporcionar uma aderência, né? Que isso, a massa velha, o concreto velho venha segurar na massa nova, né? A massa nova venha fixar no concreto velho, certo? Então essas são a finalidade do Bianco, né? E aqui o Verdafix SBR tem as mesmas características do Bianco, né? Muda só a questão da composição química, né? É base estireno por tadieno, né? Mas tem as mesmas características, o pessoal utiliza muito nas construções ali, né? O Verdafix SBR também serve para rejuntamento, também serve para argamassa de assentamento de cerâmica, tem praticamente as mesmas características do Bianco, nos mesmos campos de aplicação, certo? E aqui o Verdalite. O Verdalite é um produto que substitui o cal e o saibo, né? O saibo a gente já tenta tirar do mercado a questão do saibo. O saibo não é bom para o reboco, né? O saibo a gente diz que é um veneno para reboco. Tem pessoas hoje que ainda trabalham com saibo, né? Tem pedreiros hoje que não abrem mão de trabalhar com saibo ou com barro, né? Não abrem mão, não, eu trabalho 30 anos e continuo trabalhando. Trabalhou 30 anos errado, né? Antigamente
não tem essa tecnologia que tem hoje, né? Mas, então, ele adota, né, essa coisa de 30 anos e joga para o dia de hoje. Mas as coisas mudaram, né? E foram feitos testes, mais testes, e viram que o barro não é bom para o revestimento, não é bom para o reboco. Então, o produto que substitui o barro e substitui também o cal seria o Verdalite, né? O cal também é muito utilizado, sem nenhum problema, mas qual é a vantagem, né, entre o cal e o Verdalite? O cal, um traço, né, se a gente botar ali um traço, um saco de cimento, né, 8 baldes de areia, seria 2 sacos de cal de 20 kg para esse traço. Então seria 40 kg de cal para um saco de cimento e 8 baldes de areia. O Verdalite é em relação ao saco de cimento, ou seja, você dispensa os 2 sacos de cal e adiciona na água 100 ml do Verdalite. Ele vai dar a mesma liga, a mesma produtividade do que os 2 sacos de cal dá para a argamassa. Diminui um pouco o volume, diminui, mas ganha também em característica, né? Ganha também em produtividade, não precisa porque facilita o sarrafeamento, né, na hora que você está fazendo um reboco, não ataca a ferragem e reduz o surgimento de fissura, aquelas fissuras de retração, né? Então o cal provoca muitas fissuras, já o Verdalite vai evitar esse tipo de situação. E é um produto muito barato. Um sachêzinho desse de 100 ml custa R$ 1,20. Um saco de cal, o melhorzinho que tiver, custa 12, 13 reais. Então, a vantagem do Verdalite é a questão da quantidade de produto, né? Não precisa, você dispensa os 2 sacos de cal e usa só o saquinho de Verdalite misturado na água. Sempre esses produtos, pessoal, Verdacite, Bianco e Verdalite misturados na água, certo? O interessante é fazer essa mistura, não jogar direto na massa. Então aqui algumas fotos, né, de algumas obras que a gente visita aí, tirou a foto dessa casa aqui, né, foi rebocada toda com Verdalite. E aqui a gente parte para impermeabilização de reservatórios e piscinas aterradas e elevadas, né. Aqui nós temos 2 sistemas, né, o sistema rígido e o sistema flexível, né. Para o sistema rígido nós temos 2 produtos, né, Verdajar e Verdatop. Para o sistema flexível, né, seria o Verdatop Flex. A gente vai falar um pouquinho desses 2 sistemas, né? Então, para o sistema rígido, ou seja, o que é o sistema rígido? Seria um reservatório, uma caixa d'água, uma piscina aterrada, né, amparada, né, por barros ali, aterrado, não sofre muita pressão. Então seria utilizado o Verdajar. O Verdajar é uma argamassa polimérica, bicomponente, né? A gente olhar na caixinha aqui, é um pó e um líquido. De que forma se utiliza esse produto? Se mistura o pó e o líquido, né? Homogeneiza, forma uma borda, parece uma borda. Tem algumas pessoas aqui já teve até a experiência de trabalhar com o produto, né? Eu já vi alguém trabalhando com esse produto. Então, mistura os 2 produtos, homogeniza e aplica na caixa d'água, né, de 3 a 4 demãos. Um intervalo de 3 a 4 horas de uma demão para outra, certo? Tem que se respeitar esse intervalo. Tem pessoas que não respeitam, né? Aí a gente cai naquela situação lá, né? Produto, mão de obra e preparação da superfície, né? A mão de obra não respeita esse tempo, então o produto não vai ter a durabilidade que ele teria se fosse respeitado o tempo dele. E depois dessas 3 a 4 demãos aplicadas, tem que se esperar 4 dias para colocar água nessa caixa d'água, certo? Então, a aplicação de 2 a 4 demãos cruzadas, no intervalo, a gente bota aqui 6 horas, mas pode ser de 4 a 6 horas, dependendo, se for no verão, sol quente, né, pode se aplicar até com 4 horas, pode se aguardar 4 horas e aplicar a segunda demão. Entre a primeira e a segunda demão, pessoal, vocês conseguem visualizar aqui uma telinha, né? Isso é um rolo que se chama Vedatex. Essa é uma telinha de poliéster, é um estruturante, né, para trabalhar junto com o impermeabilizante. E é onde entra esse estruturante? Esse estruturante entra entre a primeira e a segunda demão do produto. Você aplica a primeira demão do Verdajar e depois, antes de aplicar a segunda, depois das 4, 6 horas, você vai lá e coloca essa telinha nos cantos, no encontro de parede com parede e no encontro de parede com piso. E quando a gente enche essa caixa d'água, né, com água, a pressão todinha vai para os cantos. Se você não tem um estruturante ali, um material para trabalhar junto com o impermeabilizante, pode ocorrer alguma fissura. Então, para esse tipo de aplicação, caixa d'água, reservatórios e piscinas aterradas, nós indicamos sempre a telinha de poliéster, um nível de segurança maior, né? Vai ter 2 produtos trabalhando contra aquela pressão, né? Contra aquela pressão, né, que a água faz excesso.